Shalom, tudo bem com você? Nós somos da Congregação Israelita Shem Olam, em Cotia, São Paulo, e juntamente com o Roche Laércio Soares, estamos ali a serviço do Deus de Israel. Cremos nas profecias que dizem que o Eterno unirá as duas casas de Israel, a casa de Judá e a casa de Efraim. Cremos que Yahshua HaMashiach veio para, de fato, buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, ovelhas que se perderam nos quatro cantos da terra. E também cremos na Teshuvá, no retorno às veredas antigas, no retorno à fé de nossos pais, à fé do nosso povo. E cremos na nova aliança, em que o Eterno escreverá suas leis em nossos corações. É por isso que nós estamos com esse trabalho e iremos, a partir de hoje, dar início a uma série de estudos. O nome dessa série é Teshuvá Descomplicada. O tema de hoje, o tema número 1 da série Teshuvá Descomplicada, será Diretrizes para uma Teshuvá Genuína. Eu sou Tomé Beniarro, um irmão da Teshuvá, e espero que você tire bom proveito, espero que o Eterno abençoe a cada um de nós nesse estudo da Palavra de Deus, em nome de Yahshua HaMashiach. Amém? O próximo estudo, o tema número 2, eu já quero adiantar para vocês, o tema número 2 será judeu ou cristão? Eis a questão. Iremos tratar a respeito desse tema que no mundo da Teshuvá, nesse meio, nesse fenômeno profético, atual e mundial, tem deixado muitas pessoas um tanto quanto perdidas, né? Que caminho seguir? Isso aqui está certo, aquilo ali está errado. Nós iremos tratar um pouco desse assunto. Judeu ou cristão? Eis a questão. Esse será o tema número 2 da série Teshuvá Descomplicada. Então, pedimos ao Eterno que a partir de agora nós possamos nos aprofundar em diretrizes para uma Teshuvá genuína. Então vamos direto ao nosso estudo de hoje e eu gostaria de deixar bem claro aqui a importância das diretrizes que nós iremos tratar hoje. É muito importante. Elas devem ficar gravadas em nosso coração, devemos tomar essas diretrizes como base realmente na nossa Teshuvá, no nosso retorno, né? Então é muito importante que você anote essas diretrizes. Elas não se esgotam. Há outras diretrizes que no decorrer das nossas séries nós podemos até comentar. E essas são as principais para começar o assunto, para a gente não perder tempo com ensinos, doutrinas que fogem das Escrituras, que fogem dos profetas, que fogem dos escritos dos discípulos, dos apóstolos, né, os escritos nazarenos. Então, essas diretrizes são muito importantes. No final, nós vamos colocar aí o resumo das diretrizes e você tome nota que essas diretrizes possam te acompanhar no seu caminho de Teshuvá, no seu caminho de retorno. Porque nós nos distanciamos muito da palavra do Eterno. O nosso povo, há mais de 2.600 anos, tem se afastado do caminho do Eterno. E agora estamos num longo caminho de retorno. Muita coisa deverá ser reformada, muita coisa deverá ser restaurada, muita coisa deverá ser aprendida. Mas com a misericórdia do Eterno e os ensinos do nosso mestre, Yahshua HaMashiach, nós conseguiremos alcançar aquilo que nós tanto desejamos, porque o nosso coração clama por um conhecimento maior e mais profundo do nosso Deus, o Santo de Israel. Amém? Então, vamos lá. A diretriz número 1
que deve nos acompanhar na Techuvá, nós vamos chamar aqui de nada mais e nada menos. O que significa isso? A base dessa diretriz está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2. E eu gostaria de ler com você agora. Nada acrescentareis ao que eu passo a vos ordenar, e nada tirareis também. Observareis os mandamentos de Yah, vosso Deus, exatamente como vos prescrevo. Então, essa diretriz, baseada em Deuteronômio 4, verso 2, diz que nada mais e nada menos importa para nós, a não ser aquilo que, de fato, está escrito. Algumas questões, alguns pontos, nos levarão a discussões, questões. Isso pode? Isso não pode? Então, partindo dessa premissa de que o que está escrito deve ser seguido, nem mais e nem menos, nós também chegamos a uma outra conclusão. E o que não está escrito? E o que não está escrito? Porque o que está escrito nós não vamos acrescentar e não vamos tirar. Mas e as coisas que não estão escritas? Bom, já temos então um princípio de que não devemos acrescentar e não devemos tirar nada daquilo que o Eterno nos mandou. Nada daquilo que ficou escrito na Torá, do nosso Eterno, através de Moisés, de Moshe. Mas e aquilo que não está escrito? O que devemos fazer quando um assunto não está explicitamente ali na Torá? Eu gostaria de usar de exemplo o uso da kippá. A kippá é aquela cobertura dos judeus. Eles usam e onde alguém passa usando aquela kippá, as pessoas logo reconhecem, ó, ali vai um judeu, ali vai um judeu. E juntamente com isso vem outros conceitos, né, relacionados. Ó, ali vai um judeu, ele guarda o Shabat, ele não come carne de porco, ele é da religião de Moisés, né? Eles respeitam a Torá. Olha quanta coisa bonita é comentado quando alguém repara uma pessoa passando com uma kippá na cabeça. Ou seja, é um bom testemunho do povo do Eterno. Agora, eu posso dizer que o uso da kippá é obrigatório, é um mandamento, eu devo usar a kippá? Não, eu não posso dizer isso. Sabe por quê? Porque na Torá, de fato, não manda que a gente use uma kippá. Porém, a mesma Torá também não proíbe o uso da kippá. Então, haverão alguns assuntos que nós iremos nos deparar com essa situação. A Torá manda fazer? Não manda. A Torá proíbe fazer? Não manda. Por que isso daí? Porque a Torá, ela estabelece os mandamentos do Eterno, porém, um monte de outras situações que são corriqueiras do ser humano, a Torá não se preocupa com isso. Isso vai depender de cultura, de desejo, de convicção, de consciência de cada um. Então, se você, ainda falando da kippá, se você acha bonito, se você gosta, se você acha interessante usar kippá, se você quer criar essa identidade com o povo judeu que usa kippá, você é livre para usar kippá, ok? Se você não quer, você também não é obrigado. Não existe um mandamento na Torá que te obrigue a usar a kippá. Esse é um exemplo que eu gostaria de usar, mas há inúmeras outras situações em que as pessoas querem criar uma situação de mandamento, de não mandamento, porém são coisas que a Torá não se ocupou de falar. Então são temas livres. E eu lembro de uma das palavras que diz assim, escrito lá nos escritos dos apóstolos, que diz assim: se você faz, para o Senhor faça. E se você não faz, para o Senhor você não faz. Mas o outro irmão que faz, você não critica, você não se preocupa com ele.
Não julga o irmão. Se ele come, se ele não come, se ele bebe, se ele não bebe, se ele vai, se ele não vai. As coisas que não estão escritas, cada um age de acordo com a sua consciência. Ok? Então, primeira diretriz, nada mais e nada menos. Segunda diretriz, nós vamos chamar de técnica bereana. A técnica bereana é uma diretriz muito importante, nós devemos aprender essa técnica, devemos seguir essa técnica, pôr em prática e ter constantemente em nosso estudo, em nossa conduta de aprendizado, na Techuvá, a técnica bereana descrita em Atos, capítulo 17, versículo 11. Vamos ler juntos? Diz assim: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Então tá aí, a técnica bereana consiste no seguinte: quando você recebe uma mensagem, quando você recebe um estudo, você deve correr às Escrituras para verificar se tudo que você está ouvindo e aprendendo está de acordo com as Escrituras. E vamos deixar bem claro aqui que as tais Escrituras citadas aqui por Paulo e muitas vezes citada pelo próprio Yeshua HaMashiach, examinar as Escrituras, quando nós falamos do termo as Escrituras, é da Torá e dos profetas que nós estamos falando. Nos dias de Yeshua, nos dias de Paulo, Shaul, não existia Novo Testamento, Brit Hadashah, escritos nazarenos, como você chama, eu não sei como você chama. Esses escritos não existiam, não faziam parte daquilo que hoje nós chamamos de Bíblia. Então, quando nós falamos das Escrituras, estamos falando da Torá e dos profetas, dos salmos, dos livros poéticos. Então, a técnica bereana consiste em verificar se tudo que estamos aprendendo está de acordo com as Escrituras, está de acordo com a lei, está de acordo com os profetas. Então, muito bom, vamos aprender, vamos pôr em prática. Um texto que diz assim: à lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a luz. Esse texto, a lei e ao testemunho aqui é uma referência aos profetas. Então algumas versões vai estar escrito à lei e aos profetas. Se não falarem de acordo com eles, jamais verão a luz. Esse texto confirma a técnica bereana, essa técnica que Paulo diz aqui que os bereanos adotavam, de verificar nas Escrituras se a mensagem estava de acordo. Ou seja, toda a nossa fé, toda a nossa crença, todos os nossos ensinos devem estar ancorados, devem estar pautados nas Escrituras. Tem que estar de acordo com o que já foi escrito pelos profetas, tem que estar de acordo com aquilo que já foi escrito por Moisés. As leis que o Eterno deu a Moisés. Técnica bereana é a segunda diretriz. Terceira diretriz é algo muito importante também. Nós colocamos aqui o nome da terceira diretriz de buscar sabedoria. No mundo da Techuvá, nós aprendemos muitas coisas com o judaísmo, muitas coisas com os irmãos judeus. Dentre elas, nós aprendemos que os judeus eles têm um apreço muito grande pelos homens que se dedicaram a estudar as Escrituras, que se dedicaram a debater assuntos, e eles gostam de chamar esses homens que deixaram um legado, deixaram escritos, eles chamam esses homens de os sábios do nosso povo. É assim que eles se referem. Os sábios. E há um apreço muito grande pelos sábios do povo judeu. E, de fato, há muita sabedoria no legado que eles deixaram. No entanto, nós temos uma visão sobre sabedoria que vai além dos sábios judeus ou dos sábios cristãos. Nós temos uma visão que está
dita lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, ali tem uma dica muito importante, e nós vamos ler ela juntos agora. Essa dica é muito interessante e nos traz uma luz a respeito da sabedoria, que é tão importante, que nós precisamos tanto. Diz assim, ó: se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente e com grande alegria. Amém? Olha que bonita mensagem o livro de Tiago nos apresenta. Se você quer sabedoria, se você sente falta de sabedoria, peça ao Eterno. A sabedoria estava com ele desde o princípio. Ele detém toda a sabedoria. E aquele que pede, aquele que clama por sabedoria, o Eterno atende, e atende com alegria. É o que está escrito aqui em Tiago. Ele atende com alegria. Então nós devemos desejar também sermos sábios. Lógico, aprenderemos com os sábios. Veremos aquilo que eles falaram que realmente é sabedoria. E eu vou dar uma dica para vocês. A Torá do Eterno é sabedoria. A Torá é sabedoria. Então toda vez que alguém falar de acordo com a Torá, seja ele um sábio judeu, seja ele um pastor cristão, se ele falar de acordo com a Torá, ele está falando algo com sabedoria. E se ele falar de contrário à Torá, ele está sendo tolo. Isso é infalível, essa regra é infalível. Ou a pessoa é sábia porque está de acordo com a Torá, ou ela é tola porque ela está contra a Torá. Vamos ler Salmo 119, o versículo 97 e o 98. O salmista Davi sabia exatamente o poder que a Torá, os mandamentos, a lei do Eterno tinham para nos dar sabedoria. Olha o que o salmista disse aqui, ó. Quanto amo a tua lei, sobre ela reflito o dia inteiro. Os teus mandamentos me fizeram mais sábio do que os meus adversários, porquanto estão sempre comigo. Os teus mandamentos me fizeram mais sábio do que os meus adversários. O salmista Davi tinha uma experiência prática, real, de quanto a lei do Eterno dava sabedoria para ele. Ele teve muitos dilemas para resolver durante a sua vida de rei, durante a sua vida de pastor de ovelhas, durante a sua vida toda. Ele enfrentou muitas situações que a maioria de nós não tem coragem para se meter em tanta situação como Davi. E na maioria das vezes, aliás, em todas as vezes que ele teve êxito, foi porque ele agiu pautado nos mandamentos do Eterno. E todas as vezes que ele teve fracasso, e passou vergonha, e teve derrota, e caiu e pecou, foram as vezes que ele desrespeitou a Torá, desrespeitou a lei de Deus. Então, pedir sabedoria a Deus é uma das partes, um dos ingredientes que nós devemos nos atentar. Eu vou pedir sabedoria para o Eterno. Mas não adianta eu pedir e não estudar a lei de Deus, porque estudo da lei de Deus, estudo da Torá me dá sabedoria. Nós devemos nos atentar, gastar tempo de estudar a Torá. Existe um mandamento que diz que nós devemos falar dessa lei, desse mandamento, quando eu ando pelo caminho, em casa, quando eu levanto, quando eu sento, quando eu deito para dormir, quando eu acordo, a tempo e fora de tempo, nós devemos meditar de dia e de noite. E o salmista Davi, ele termina falando aqui, porque os teus mandamentos estão sempre comigo. Amém? Que nós possamos ter essa disposição, essa atitude de refletir, meditar, estudar, dedicar tempo de nossas vidas para o estudo da Torá. Aprender a vontade do Eterno, descrita nos mandamentos. Por outro lado, a gente está falando da sabedoria, né? Por outro lado, nós temos uma característica daquele que é considerado tolo. Está em Provérbios 15, versículo 5. Diz assim: o tolo despreza as orientações de seu pai,
Mas quem compreende bem a repreensão demonstra sabedoria. O tolo despreza as orientações de seu pai. Quem é o seu pai? Tendes por pai o Deus do céu? Você, quando ora, Pai nosso que estás no céu, você realmente entende, você realmente está dizendo a verdade do fundo do seu coração que o eterno, Deus do céu, é o seu pai? Aqui está dizendo que o tolo despreza as orientações do seu pai. Se você tem por pai o Deus do céu, o Criador do céu e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, então você não pode ser tolo a ponto de desprezar as orientações do seu pai. E quais são as orientações do seu pai? Os mandamentos que ele nos deu. Mandamentos que servem para nos santificar. Iremos falar disso, o motivo dos mandamentos, a santificação. Nós iremos tratar esse assunto em um outro vídeo. Mas não vamos cometer o erro de sermos tolos. Quarta diretriz: atentar para os ensinos do mestre Yeshua. Em Mateus 15, versículo 7 e versículo 9, Yeshua diz assim, discutindo com os fariseus, olha as palavras do mestre Yeshua HaMashiach. Hipócritas, bem profetizou Isaías, em Isaías 29, verso 13. Bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Meus irmãos, essa diretriz aqui, ela é muito importante. Nós não devemos nos perder, não devemos perder tempo aprendendo doutrinas que não sejam das Escrituras. Não devemos perder nosso tempo aprendendo coisas que não estejam de fato escritas na Bíblia. Ele disse aqui, o nosso mestre nos orientou, citando já Isaías já tinha dado esse recado, né, de que estavam ensinando doutrinas humanas, coisas inventadas pelos homens, coisas que nada tinham a ver com as Escrituras. Então, vamos tomar cuidado e faça sempre uma pergunta: aonde está escrito isso? Em que mandamento está escrito isso? Em que livro da lei está escrito isso? Em que livro dos profetas está escrito isso? Se não estiver escrito, irmão, tome muito cuidado. Tome muito cuidado com doutrinas humanas. E isso serve tanto para um sistema religioso quanto para outro sistema religioso. Nós iremos tratar essa questão, a partir do segundo vídeo nós iremos tratar, né? Então nós devemos tomar cuidado com o que está escrito, com o que está de fato escrito e com o que é ensino humano. O mestre Yeshua citou uma advertência do profeta Isaías e nós devemos atentar para isso. Ele foi buscar lá em Isaías uma advertência muito importante. Então nós temos dois motivos para atentar para esta diretriz. Primeiro, porque Isaías já tinha dito isso, e segundo, porque Yeshua se preocupou em enfatizar, em ratificar essa orientação, essa diretriz. Não vamos nos perder em doutrinas, em ensinos, filosofias humanas. Vamos nos ater única e estritamente ao que está escrito na lei e nos profetas. Amém? Quinta diretriz, são 6 diretrizes, ok? Estamos na quinta já. Buscar o caminho do meio. Buscar o caminho do meio. Essa diretriz de buscar o caminho do meio, certa vez uma pessoa, numa discussão, alegou que isso era uma heresia, que eu estava inventando essa heresia. Que não existia esse negócio de caminho do meio na Bíblia, na Torá, e infelizmente a pessoa desconhece um texto
que claramente nos fala sobre o caminho do meio, né? Portanto, já que o conceito de caminho do meio está nas Escrituras, para nós, isso não é uma heresia, isso é uma diretriz. É uma diretriz que deve nos acompanhar, buscar o caminho do meio. Então vamos ler Deuteronômio 28, verso 14, que diz assim: portanto, não te desviarás nem para a direita e nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje eu te ordeno. Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Meus irmãos, se não é para mim andar, não é para eu andar no caminho da direita, se não é para eu andar no caminho da esquerda, aonde que é para eu andar? No caminho do meio. Há um caminho pela direita e há um caminho pela esquerda. Caminhos esses nos quais eu não devo andar. Eu não devo andar. Ok? O caminho que eu devo andar é o caminho do meio. O caminho da direita, nós podemos dizer que é o caminho daqueles que acrescentam mandamentos à lei do Eterno. O caminho da esquerda, nós podemos dizer que é aquele caminho das pessoas que tiram mandamentos. Você já viu alguém falando assim? Não, esse mandamento, isso não existe mais, isso daí já passou. Você já ouviu esse tipo de pregação? Você já viu esse tipo de estudo? Não, esse mandamento aí, ó, era lá para aquele povo, esse mandamento era para o povo de Israel. É por isso que nós estamos fazendo um retorno ao caminho israelita, à fé israelita, né? Mas tudo bem. Você já viu essas pessoas que dizem, esse mandamento não está mais em vigor? Isso daí é o caminho dos que tiram mandamentos da Torá. E já viu gente que fala assim, ó, isso daí não é só isso, tem que fazer, e aí quando você vai procurar nas Escrituras, não está aquilo ali. Mas e esse mandamento aqui? Eu não li em lugar nenhum, acrescentou mandamento. Essas diretrizes vão servir de base para estudos posteriores que nós teremos, onde nós iremos mostrar de fato mandamentos que foram tirados e mandamentos que foram colocados. Então existe de fato um caminho do meio. O caminho do meio é o caminho da retidão, é o caminho do equilíbrio, é o caminho que segue exatamente aquilo que o Eterno nos prescreveu em sua Torá. Não vamos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Sexta e última diretriz, também vai render outro vídeo, outro estudo a respeito, muito importante, é a diretriz que nós vamos chamar de mãos à obra. Tiago, capítulo 1, versículo 22 e 25, diz assim: sede praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. A sexta diretriz, meus irmãos, mãos à obra, é aquela orientação racional, sensata, lógica, de que nós devemos pôr em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Devemos pôr em prática tudo aquilo que nós recebemos do Eterno. Não ser apenas ouvintes. E a gente cai dentro daqueles conceitos também escritos de que a fé sem obra é morta. Abraão foi chamado pai da fé porque agiu, teve atitude, obedeceu com as suas obras, ele obedecia à voz do Eterno, às orientações do Eterno. E é por isso que ele se tornou pai da fé, porque teve obras. Nós devemos praticar aquilo que nós aprendemos. Então o estudo da Torá deve nos levar à prática da Torá. Gradativamente, de acordo com as possibilidades e as oportunidades que o Eterno vai abrindo em nossas vidas,
nessa nova vida, nessa nova caminhada de Techuvá, de retorno às veredas antigas, o Eterno vai preparar para você a oportunidade para que você coloque em prática a Torá. E você não perca a oportunidade de colocar em prática. Mateus 23, 37. Yahshua HaMashiach diz assim: asseverou-lhes Yahshua: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Aqui, Yahshua HaMashiach cita o que está escrito em Deuteronômio 6, verso 5. Ele não está inventando, ele não está criando um novo conceito, ele está simplesmente e magnificamente, maravilhosamente, me perdoa, ele está simplesmente e maravilhosamente citando a Torá, citando as Escrituras, né? Deuteronômio 6,5, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. É aqui que temos os ingredientes que nós precisamos para pôr em prática, sermos praticantes da Torá, sermos praticantes e obedientes aos mandamentos, às leis do nosso Deus, né? Se temos por Deus, o Deus de Israel, se temos por Deus, um Deus que diz em sua palavra que não é homem e não muda, que diz que a sua lei é perpétua, que diz que a sua lei é para sempre, se nós temos por mestre aquele que disse que o céu e a terra podem passar, mas as palavras da lei não vão alterar um yud, um vav, um tio, uma vírgula, um jota. Se nós temos por mestre Yahshua HaMashiach, e se temos por Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós temos como conduta de vida a Santa Torá, as santas leis do Eterno, dadas de maneira magnífica no Monte Sinai. O tema de hoje foi dito, então, estudamos aí as 6 diretrizes para uma techuvá genuína. Então eu vou repetir agora, vou colocar aí na tela para que vocês anotem. Primeira diretriz, nada mais, nada menos. Deuteronômio 4:2. Segunda diretriz, técnica bereana. Terceira diretriz, buscar sabedoria. Quarta diretriz, atentar para os ensinos do mestre Yahshua. Quinta diretriz, buscar o caminho do meio. E sexta e última diretriz, mãos à obra. Como eu disse no começo, são as diretrizes principais para a gente começar o assunto. Não se esgotam as diretrizes com esse estudo. Há outras diretrizes que nós devemos respeitar, devemos nos atentar no nosso caminho de Techuvá. Mas hoje ficamos por aqui. Agradecemos a sua assistência. Pedimos ao Eterno que abençoe a sua vida. Pedimos ao Eterno que mande o seu anjo para te proteger à sua frente, à sua retaguarda, à sua direita, à sua esquerda. E que ele possa reunir todos os seus filhos espalhados na terra. E que o reino do Mashiach, que o reino do nosso Deus venha prontamente, ainda em nossos dias, para a honra e glória daquele que tudo criou e aquele que tudo mantém. O Deus dos exércitos, o Deus de Israel. É em nome de Yahshua HaMashiach que eu oro e peço a Deus uma bênção sobre a vida de cada um dos seus filhos. Até o próximo vídeo. Amém e amém.